Como contribuir com conhecimentos de design, arquitetura e urbanismo numa situação de desastre? Para contextualizar essa área, eu gostaria de falar sobre os núcleos que existem no Brasil inteiro, que se chamam CEPED, que são Centros de Estudos e Pesquisas em Desastres. O pioneiro é desde 2001, da Universidade Federal de Santa Catarina, e na USP, a partir de 2012, foi também criado o nosso CEPED, que é o mesmo ano da Lei 12.608, que institui a Política de Proteção Nacional, Proteção de Defesa Civil. Os CEPEDs normalmente são criados em parcerias, no nosso caso do Ministério da Integração com a Defesa Civil, e várias faculdades, buscando uma interação com a sociedade. Então, no nosso caso, são centros interdisciplinares. Existem as faculdades de saúde pública, o Instituto de Psicologia, o IAG, Geociências, Escola Politécnica, a própria FAO. E a ideia é que, através dessa interação com a sociedade, se possa tanto promover iniciativas para conhecimento, mitigação e mesmo tratar situações de desastre. Outro conceito muito importante é a ideia de ciclo de vida de um desastre. Basicamente varia um pouco conforme algumas autorias, mas normalmente são 6 fases: prevenção, mitigação, preparação, alerta, resposta e recuperação. Então são 6 fases. E é importante entender esses momentos justamente para poder detectar para quando se pretende fazer uma intervenção, uma atuação. Então, primeiro falando da prevenção. A prevenção, na verdade, ela é da fase anterior ao desastre e a ideia é prevenir, impedir que um contágio aconteça. Então, nesse momento, por exemplo, acontecem as campanhas. Aí, por exemplo, é uma oportunidade para os designers gráficos atuarem em campanhas, tanto educando a comunidade, explicando sobre quais medidas podem reduzir o risco e etc. Segundo momento, mitigação. Mitigação é para reduzir o impacto daquilo que não se pode evitar. Então, nesse momento que a gente está vivenciando, né, a pandemia de Covid-19, seria justamente essas medidas de distanciamento e até mesmo de monitoramento dos contágios. Então, todo tipo de informação pode ser muito útil para mitigar o desastre, ou seja, para minimizar aquilo que não tem como impedir. A terceira fase, que é a preparação, ela envolve preparação de equipes, então treinamento de pessoas para poderem atuar no momento certo, estocagem de estruturas, de equipamentos e até mesmo desmontagem de algo que pode ser rapidamente montado para atuar na situação após o desastre. A quarta fase, o alerta. O alerta seria a notificação do perigo. Então, é quando você divulga e apresenta a situação para as pessoas poderem se preparar, se prevenir. A fase de resposta, ela já acontece depois que um desastre acontece. Então, envolve várias ações para proteção, resgate das pessoas que estão feridas ou que estão com algum problema de saúde, o atendimento. E uma coisa importante da fase de resposta é que normalmente é uma situação onde os serviços básicos não funcionam. Lembrando que a gente está falando de desastres de uma forma geral, que esse desastre poderia ser um terremoto, uma inundação, um deslizamento ou mesmo uma epidemia. Então, normalmente, quando acontecem essas situações, alguns serviços básicos deixam de funcionar, né? Então, a fase de resposta, ela precisa também considerar que algumas coisas não vão estar funcionando normalmente. Então, quando se propõe algo para esse momento, é muito importante considerar isso. E a última fase, que é a fase de recuperação, ela trabalha a transição, então, do final desse momento emergencial
até esse restabelecimento dos serviços vitais. É quando as coisas voltam ao que a gente chama de normalidade. Até hoje se fala de um novo normal, mas, enfim, é quando é gradual esse retorno. Então, aqui entram várias medidas para tentar retornar, e entra o conceito principal de resiliência, né, que até foi chamado, tem um termo internacional que é o Build Back Better, que é reconstruir melhor. Então, já que você viveu um desastre, já que você passou por tudo isso, que você precisa restabelecer esses serviços, por que não voltar ou reconstruir de uma forma melhor, ser melhor do que era antes e, de certa forma, enfrentar o desastre como uma oportunidade para se melhorar algumas coisas. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. E então fica aí o conceito principal de um ciclo de vida de um desastre, para se entender quando pretende ser feita essa intervenção. E uma coisa curiosa que a gente está vivendo agora, né, durante a pandemia da Covid-19, é que coexistem esses três tempos. A gente está ao mesmo tempo percebendo medidas de mitigação, que na verdade que é da fase pré-desastre, isso poderia ter sido feito antes do desastre acontecer. Até algumas pessoas dizem, olha, mas no mês de janeiro a gente já sabia que isso estava para acontecer, né? A gente já sabia da situação na China e na Itália, então o Brasil, de certa forma, foi sinalizado. Isso poderia sim ter sido trabalhado numa fase pré-desastre. Então, coexistem os três tempos: o tempo da mitigação, que é um pouco essa minimização que é feita, e que a gente trabalha o distanciamento social, principalmente, o uso de máscaras. A fase que, durante o desastre ainda está acontecendo, enquanto ainda existem mais contágios, o número de mortos continua aumentando, existem pessoas que ainda são afetadas, então é o durante, e o depois, que em alguns momentos onde já começa uma transição de tentar retornar à normalidade, o retorno aos serviços básicos, vitais de uma cidade, para a continuação da normalidade. E é isso.